Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, e nós vamos trabalhar o capítulo Chamados, o livro Chamados e Escolhidos, e o capítulo 8, que se chama Tuas Escolhas. Tuas Escolhas. A lei de Deus é a expressão da vontade divina, mas as tuas ações, em suas consequências, são escolhas de tua própria vontade, segundo o teu livre-arbítrio. Olha que bacana isso aqui. A lei de Deus é a expressão da vontade divina. A expressão da vontade divina, mas as tuas ações, em suas consequências, ou seja, já depende de cada um. São escolhas de tua própria vontade, segundo o teu livre-arbítrio. Não é isso que a gente estuda? Que a semeadura é livre, mas nós somos escravos. Colocando essa palavra aí entre aspas, nós somos escravos da colheita? A semeadura é livre, mas a colheita a gente vai ser obrigado. Tá claro? Então, quando ele fala aqui, olha, veja bem, quando ele fala aqui, são escolhas da tua própria vontade, segundo o teu livre-arbítrio, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai ser de conformidade com o destino. Ou seja, o meu plantio vai determinar a minha colheita lá na frente. Eu posso estar plantando pouco, eu posso estar plantando muito, eu posso não estar plantando nada. A questão de não estar plantando nada, gente, ela é, eu não vou dizer nem remota, não. Ela é inexistente, porque remota fica parecendo que de vez em quando pode acontecer. Porque plantar alguma coisa a gente sempre planta. Sempre planta. Nem sempre a qualidade da semente está boa, mas plantio tem. Tanto que lá na frente sempre tem colheita. Sempre tem colheita. Quem colhe dificuldades é porque plantou transtornos lá atrás. Não tem jeito. Não existe erro, não. Não existe erro na lei. Ela é ação e reação. Então a gente planta aqui e colhe lá e pronto. Ah, não é possível que eu estou passando por tudo isso. Olha, se a gente olhar só o movimento atual, não é possível mesmo. Ok. Por quê? Porque no movimento atual eu já estudo, eu já aprendo, eu já luto para praticar, eu já procuro conviver com as pessoas pacificamente. Então, no movimento atual, não. Mas existem as consequências do que eu já plantei. E aí eu estou falando de 3, 5, 8 séculos. E vai ter a hora da colheita. Se vai ter a hora da colheita, então quando eu digo que não tem como não plantar, só de nós estarmos aqui, mas e a pessoa que não faz nada? Planta a ociosidade, planta a preguiça, planta o desânimo, planta a apatia. Lá na frente ele vai colher isso. A forma, Deus sabe. A gente não está aqui para poder citar. Talvez é por isso que a pessoa está passando por essa... Isso não nos importa. A gente não está aqui para analisar a consequência. A gente está aqui para entender que sempre tem colheita. Sempre tem colheita. E aí, qual o nome disso? Tuas escolhas, que é o que ele coloca para nós aqui, do nosso destino. Tudo bem? Tanto que o Emmanuel, quando ele coloca para a gente lá no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 2, intitulado Cartão de Visita, ele vai colocar para nós que tudo vem pela vontade. Que é a palavra que ele usa aqui, ó. Tudo vem pela vontade. Aqui, são escolhas de tua própria vontade, segundo o teu livre-arbítrio. A gente está livre para plantar o que a gente quiser, segundo o teu livre-arbítrio. Portanto, não atribuas tudo que te esteja sucedendo à vontade divina. Mormente aquilo que te aparente o mal, porque o Pai, e não poderia ser diferente, apenas o bem almeja para todos os teus filhos. Então não acredite que o mal que te ocorra
é resultado da tua escolha. Aliás, é resultado da escolha da vontade divina. É resultado da tua escolha no passado. Tá claro? É resultado da tua escolha no passado. Por quê? Não atribuas o que te esteja sucedendo à vontade divina, mormente, principalmente, aquilo que te aparente o mal. Porque para a gente, veja, quando fala lá em aparentar o mal, lá na frente é movimento de progresso, de crescimento. Lá na frente. Mas a gente só entende o lá na frente quando lá na frente chega. No primeiro momento, a gente atende o desespero, as dificuldades, a nossa falta de paciência. No primeiro momento. Mas quando ele coloca para nós que Deus não nos preocupa em relação a estar fazendo para a gente o mal, Deus não nos preocupa com isso. Da parte de Deus, a preocupação é sempre o bem. Quando o mal chega, é o nosso plantio. Está claro? Então, porque o Pai, e não poderia ser diferente, apenas o bem almeja para todos os seus filhos. Se o bem que ele almeja é para todos, volta a uma orientação de Jesus quando ele diz para nós assim: o campo é o mundo. O campo é o mundo. A gente tem movimentos de aprendizado, de luta, de crescimento, de trabalho, de relacionamento, de acolhimento. O campo é o mundo. Não tem entre nós alguém que não possa fazer nada. Não tem entre nós. A pessoa pode não querer um envolvimento com nada. Aí é escolha. Pode não querer. O campo é o mundo. Está no capítulo 13 de Mateus. O campo é o mundo. Então, se não tem pessoa que não possa fazer nada, a escolha é dela. E aí ele continua. Grande parcela dos sofrimentos, tanto no corpo quanto fora do corpo, é devida a resultante de tuas atitudes. Grande parcela dos sofrimentos, tanto no corpo quanto fora dele, ou seja, tanto encarnado quanto desencarnado, tanto quanto estamos aqui na lucidez, quanto estamos em sono, grande parcela do sofrimento é devida a resultante de tuas atitudes. Por quê? Para aprender, o homem de fato necessita transpirar, mas não necessariamente chorar. Olha, para aprender, a gente precisa transpirar. É a luta que a gente está fazendo referência, para aprender. Mas necessariamente a gente tem que sair chorando? Não. Ah, Emerson, mas tem problema em chorar? De forma nenhuma, gente. De forma nenhuma. Não tem problema nenhum a gente chorar. Mas, para aprender, o homem, de fato, necessita transpirar. Até porque o choro, ele é uma forma de desabafo, é uma forma de manifestação das nossas emoções, é um momento que a gente tem de reencontro com a reflexão, inúmeras vezes de reabastecimento. Por quê? Porque a gente se propõe a maior sensibilidade. Jesus chorou. Jesus chorou. Vocês vão ver isso também em João, quando vai falar a respeito do ressuscitar, que a igreja ensinou para nós, o ressuscitar de Lázaro. No momento que as pessoas falam que já não adiantava mais, ele já tinha chegado lá, Marta e Maria falam: mas Senhor, demoraste muito. Já tem 4 dias que ele estava enterrado. Eu estou colocando a palavra enterrado entre aspas, porque ele estava numa gruta, já estava envolvido em panos. E aí, naquele momento, Jesus chorou. Porque as pessoas que ali estavam também não entenderam, nem Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e nem as pessoas que ali estavam, colocando que Jesus é que estava atrasado. Porque, gente, isso é muito interessante, porque é a gente que acha que a espiritualidade está sempre atrasada, quando a gente não é atendido nas nossas demandas, no nosso tempo. Ah, mas Lázaro já está morto.
Atenção para aspas. Lázaro já está morto há 4 dias. E aí João coloca assim, e Jesus chorou. Jesus chorou por causa da nossa ignorância. É que ele estava com dó de Lázaro, não, gente. Ele estava refletindo na nossa ignorância. Falar para Jesus que ele estava atrasado, não, aí é demais, não é? Mas é a nossa concepção. Veja, eu estou fazendo referência àquele grupo daquela época, naquele contexto. Quantos de nós, na época atual, não somos atendidos nas nossas particularidades, no momento que a gente pede o atendimento? E aí, quando vem uma solução, uma semana depois, ou 2 anos depois, a gente fala assim, mas agora, mas eu precisava daquele tempo para o aprendizado. Eu precisava daquele tempo para encontrar aquele grupo, para encontrar aquela pessoa. Eu precisava daquele tempo antes de entrar naquele concurso. Eu precisava daquele tempo antes de me envolver num diálogo saudável com aquele grupo, com aquela família. Eu precisava de trabalhar algumas dificuldades. E não foi a espiritualidade que chegou com a solução atrasada. Não foi a intuição que veio atrasada. Eu precisava de refletir. E Jesus chorou. Mas a gente precisa sair chorando em todos os contextos, é isso que ele coloca, não. Mas para o aprendizado tem transpiração, ou seja, precisa ter o nosso envolvimento. As soluções não chegaram no tempo e na hora que eu gostaria, paciência, exercício de paciência. Façamos esse exercício, porque a solução vai vir. Muitas vezes não vem da forma que eu gostaria, porque pelas minhas escolhas, conforme relata o título, eu ainda preciso colher o meu plantio. Se eu nem colhi, eu ainda já vou ter as melhores soluções segundo o meu desejo. Quando Jesus coloca para nós, pedi e vos será dado, no capítulo 11 de Lucas, no versículo 9, não significa que basta eu sair pedindo que tudo vai chegar para mim. Vos será dado de conformidade com o meu entendimento, de conformidade com a minha transpiração, que o irmão José coloca aqui, de conformidade com o meu esforço, com a minha luta, com a minha bagagem, vos será dado. Enquanto as coisas não chegam, vão vir as outras situações resultantes do meu plantio. Aí vai exigir o que ele propõe para nós aqui, transpiração. E aí ele continua, a maior quantidade de lágrimas que o homem derrama e as mais sentidas jorram quase sempre das fontes do arrependimento e da culpa pela consciência dos erros cometidos. A maior quantidade de lágrimas, ela está muitas vezes no estado consciencial da culpa dos enganos que a gente cometeu e não corrigiu. E aqui eu quero fazer com vocês uma observação, porque entre nós, invariavelmente, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Todos nós sabemos. O certo e errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, invariavelmente todos nós. Então, quando vem aquele jorrar de lágrimas, que aqui ele não está falando um chorinho, não. Aquele choro constante, olha, está relacionado às culpas dos enganos que a gente cometeu e que a gente não atribuiu à consciência da época, porque muitas vezes a gente sabia que a gente estava errado. Só que a gente, baseado do que lá na frente não vamos colher, lá na frente não teremos consequência, lá na frente nada vai acontecer, vem a culpa. Olha que interessante que eu estou lembrando aqui. Lá no livro O Homem Integral, no capítulo 1 do livro, Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, coloca o capítulo 1, chama Fatores de Perturbação. E ela cita 5 fatores de perturbação da alma. Enquanto espírito encarnado, ela cita para nós solidão, rotina,
ansiedade, liberdade, entendendo como mau uso da liberdade e o medo. Por que eu me lembrei desses itens que ela fala para nós lá? Muitas vezes eu me lembrei só por causa de um item, o medo. Ela coloca para nós muitas vezes o medo que a gente tem hoje, de inúmeras situações, inúmeras. E aí, cada um avalia o medo que traz. E muitas vezes, sem resposta clara para este medo, ela cita uma situação. Está relacionado a enganos criminógenos que a gente cometeu no passado, crimes que não foram descobertos pelas leis, e a gente carrega aquela culpa de uma hora ser descoberto. São crimes que ficaram lá atrás, que não foram descobertos pelas leis humanas, e a gente carrega a consciência culpada do engano cometido, é não pago e não corrigido dentro das leis humanas, mas dentro da lei de Deus, como relata para nós o Livro dos Espíritos, aonde está escrita a lei de Deus, o que o Livro dos Espíritos responde? Na consciência. Como a lei está dentro de nós, se eu não aprendo hoje, com correção, aprenderei amanhã, com correção e dor. Se eu não aprendo hoje, não é isso que o irmão José coloca para nós no livro de Ânimo Firme? Aquele que não aprende as lições pelas lições de boa vontade, não aprende o amor pelas lições de boa vontade, aprenderão futuramente pelo caminho da dor. Aprenderemos. Tá claro? Então, quando o irmão José coloca aqui a maior quantidade de lágrimas que o homem derrama e as mais sentidas jorram quase sempre das fontes do arrependimento e da culpa pela consciência dos erros cometidos, ele está fazendo referência a essas situações editais que a Joana de Ângeles traz também. E traz mais, tanto que ela traz uma mensagem que se chama Perdoa-te, falando para a gente se atentar. Ok? Para o auto-perdão, para o auto-envolvimento, para o auto-crescimento, a partir do momento que a gente faz as nossas avaliações. Se é verdade que igualmente muitos sofrem para cumprir com as leis divinas, obedecendo-as de maneira incondicional, até esse sofrimento que o homem comum não compreende, passa a lhe ser motivo de uma alegria que transcende todas as demais. Eu vou ler de novo. Esse último parágrafo, olha a riqueza com que ele traz para nós essas colocações. Se é verdade que igualmente muitos sofrem para cumprir com as leis divinas, colocar tudo em prática traz muito sofrimento, obedecendo-as de maneira incondicional, até esse sofrimento, obedecendo às leis de Deus, que traz algumas dificuldades, porque não acontece do nosso jeito, as leis de Deus não são nossas, são de Deus. Obedecendo-as de maneira incondicional, até esse sofrimento que o homem comum não compreende, passa a lhe ser motivo de uma alegria que transcende todas as demais. Lá na frente, a consequência, ela é saudável. Lá na frente, o aprendizado ele é rico. Lá na frente, o crescimento vem pelo entendimento. E aí fica mais fácil o nosso entendimento, o nosso aprimoramento. Lá na frente. No momento da dor, a gente não tem facilidade para entender, não. Mas como as leis são divinas e a gente vai colher, porque são as nossas escolhas de um plantio lá atrás, plantio livre, tanto que ele fala aqui de livre-arbítrio, plantio livre, escolha pelo plantio, colheita necessária. Tá claro? E aí, claro que não poderíamos deixar de citar uma colocação que o Sêneca traz para a gente já citou aqui, muito rica, o filósofo Sêneca, que nasceu na Espanha, em Córdoba, no ano 4 antes de Jesus, e ele coloca para a gente assim, depois ele vai para Roma, na Itália, e ele faz a vida dele toda ali na Itália, e ele coloca para nós assim, contra o mal, 3 atitudes: paciência, silêncio e o tempo.
Então, se estamos envolvidos com situações negativas, contra o mal, 3 atitudes: paciência, silêncio e o tempo. As coisas vão mudar. Sem revolta, sem agressividade, sem intemperança. Nós vamos dar conta de fazer esses movimentos. Façamos hoje melhores escolhas, independente do contexto que a gente esteja caminhando. Porque se nós não entendemos o que a gente está colhendo, a doutrina lúcida mostra para a gente que está de conformidade com o nosso plantio. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.